Fala, seu professor Edu Lopes, o boladão na área, mesmo longe, tamo junto na missão que o nosso bonde é pesadão. Aula de hoje, lançamento oblíquo. Mas Edu, quando é que um corpo é lançado obliquamente? É quando esse corpo executa uma trajetória parabólica com concavidade para baixo, como você está vendo aí nesta figura. Então, quais são as características de um corpo sendo lançado obliquamente? Assim como nós vimos em lançamento horizontal, este movimento também ele é composto por dois movimentos. Melhor dizendo, este lançamento é composto por dois movimentos, um na horizontal, outro na vertical. É a junção, é a composição, é a combinação desses dois movimentos que permitem com que o corpo execute essa trajetória parabólica aí. Beleza? Ok. A segunda característica, o ângulo do lançamento da velocidade inicial e a horizontal tem que ser um ângulo qualquer entre 0 e 90 graus. Professor, pode ser 0? Não. Porque se for 0 grau, tu estás lançando o corpo horizontalmente. Professor, pode ser 90 graus? Não, senão você vai estar lançando o corpo verticalmente. Então, para que seja o lançamento oblíquo, é necessário que o ângulo de lançamento da velocidade inicial com a horizontal esteja um valor qualquer entre 0 e 90 graus. E aí, mais uma vez, a resistência do ar é desprezada. Olha aí, tu que te achava desprezado, então comemora, porque a resistência do ar é muito mais desprezada do que você na física. Beleza? Então, mais uma vez, a resistência do ar não interfere no movimento dos corpos. Beleza, vamos lá. Galera, no lançamento oblíquo, melhor dizendo, vamos analisar aí as características dos dois movimentos que ele é composto. Na horizontal, que é o eixo X, nós não vamos ter aceleração. Então, se nós desprezamos a resistência do ar, lembre, então esse corpo vai estar submetido única e exclusivamente sob a ação da aceleração da gravidade que age na vertical e no sentido para baixo. Então, na horizontal, nós não temos aceleração. Se nós não temos aceleração na horizontal, que é o eixo X, a velocidade na horizontal do corpo vai ser constante. Beleza? Então, o corpo executa movimento uniforme. Na vertical tem uma aceleração que é da gravidade. Então, a velocidade que esse corpo vai ter na vertical vai variar. Então, esse corpo está executando movimento uniformemente variável na vertical. Beleza? E o que é importante dizer, de acordo com o modelo de Galileu e Galileu Galilei, que esses dois movimentos agem independente um dos outros. O movimento que ele tem na horizontal independe do movimento que tem na vertical. Beleza, galera? Filé. Continuemos. Já que ele tem movimento na horizontal e na vertical, ele vai ter uma velocidade na horizontal, ele vai ter uma velocidade na vertical. Uma velocidade inicial na vertical, uma velocidade inicial na horizontal. A velocidade inicial na horizontal V0x, a velocidade inicial na vertical V0y, beleza? E esse corpo vai ser lançado com uma velocidade inicial V0. Essa velocidade inicial V0 vai acabar se decompondo nas duas velocidades iniciais, no eixo X e no eixo Y. Como isso? Vamos lá, bora analisar. Veja bem, a situação que nós vamos analisar está aí, o eixo X, o eixo Y, o eixo horizontal, o eixo vertical. A velocidade inicial de lançamento está aí, V0. Essa velocidade vai se decompor no eixo X e no eixo Y, que essas duas velocidades, a composição das duas direções, que vai fazer com que o corpo tenha aquela direção, melhor dizendo, aquela trajetória parabólica no seu movimento. Beleza? Então, olha lá, eu vou pegar este triângulo retângulo aqui, olha, formado aí, e o ângulo em questão, que é o ângulo de lançamento, né? Formado pela velocidade inicial e a direção horizontal. Beleza? Vamos voltar num assunto da matemática que você ama de paixão. Trigonometria. Olhe bem para esse triângulo retângulo
E você lembra, seno do ângulo é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Analisando o triângulo em relação ao ângulo θ, você percebe que a velocidade inicial no eixo y, na vertical, é o cateto oposto, e a velocidade inicial v0 é a hipotenusa. Então, nós temos cateto oposto e hipotenusa, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa, então esse seno vai ficar como a velocidade inicial no eixo y dividido pela velocidade inicial, que é a hipotenusa. Se eu isolar o v0y, que é isso que eu quero, a componente vertical da velocidade inicial, o v0 está dividindo, passa multiplicando, e assim nós temos a componente vertical da velocidade inicial, depende do seno desse θ vezes a velocidade inicial. Dessa mesma forma, eu faço análise para a componente horizontal da velocidade inicial, que vai ser cateto adjacente pela hipotenusa. Que o cateto adjacente, quem é que vai fazer esse papel? Velocidade inicial no eixo x, na horizontal. Então, se é cateto adjacente pela hipotenusa, vai ficar V0x dividido pela hipotenusa desse triângulo, que é o V0, velocidade inicial. E isolando o V0x, a componente horizontal, então nós temos aí as duas componentes iniciais da velocidade num corpo lançado obliquamente. Beleza? Suave, tranquilo, né, irmão? Matemática a galera manja. Alcance horizontal. Para um corpo ser lançado obliquamente, para nós calcularmos esse alcance que ele vai atingir horizontalmente, é esta equaçãozinha aí, ó. O alcance é igual à velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2θ dividido pela gravidade. Olha só, veja bem. Um detalhe importante é o seguinte: quando esses lançamentos forem ângulos complementares, como assim, professor? Ângulos complementares são ângulos em que a soma dá 90 graus. Por exemplo, um corpo é lançado obliquamente com um ângulo de 60 graus, eu lanço esse corpo de novo obliquamente com um ângulo de 30 graus, 60 mais 30 dá 90, não é isso? Então, a soma desses dois ângulos deu 90 graus. Sendo assim, eles possuem o mesmo alcance, eles vão atingir o mesmo ponto quando aterrissarem. Beleza? Então, se os ângulos são complementares, a soma dos ângulos for 90 graus, o alcance vai ser o mesmo do lançamento. Ok? Um outro detalhe é o alcance máximo. O que nós podemos fazer para lançar um objeto obliquamente para atingir a maior distância horizontal possível, o maior alcance possível, é lançarmos aí com a velocidade inicial, formando um ângulo de 45 graus. Que aí, se esse ângulo for de 45 graus, aí o alcance máximo se resume nessa equaçãozinha aqui, ó. Velocidade inicial ao quadrado dividido pela gravidade. Beleza? Fica até mais simples se for um alcance máximo, se o ângulo for de 45 graus. Beleza? Tranquilo. Passamos agora para analisar o alcance, pessoal. Se nós observarmos, ele é muito importante em vários esportes e está presente no futebol americano, no basquete. Tem que se calcular bem o alcance da bola para acertar a cesta. No futebol americano, o jogador tem que calcular muito bem, mesmo que intuitivamente, mesmo que subconscientemente, o alcance da bola, onde vai ter que parar esse alcance na mão do jogador. Lançamento de dardo também. No lançamento de dardo, ganha a prova quem jogar o dardo mais longe possível, quem tiver um alcance maior, né? Um golfe, né? A tacada do jogador faz com que a bola vai executar um lançamento oblíquo, e aí a força que ele tem que botar na tacada vai ser proporcional ao alcance que ele quer que a bola atinja. Beleza? Tranquilo. Veja bem, então quando o corpo é lançado obliquamente, esse corpo vai atingir uma altura máxima. E o detalhe importante é que quando o corpo atinge essa altura máxima, a velocidade na vertical no ponto máximo se anula. Não esqueça que na horizontal a velocidade é
constante. Então, no ponto máximo, na altura máxima, a velocidade se anula. E aí nós podemos calcular esta altura máxima por esta equaçãozinha aí, ó. Velocidade inicial vezes o seno de θ, tudo isso elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Essas equaçãozinha aí, besta para nós, né? Beleza? E um outro detalhe que nós temos que ter é o tempo, né, que esse corpo vai percorrer nessa trajetória aí parabólica. Olha lá, queridos. Durante a subida do corpo no movimento oblíquo, o corpo executa um movimento retardado se nós analisarmos o movimento na vertical. Então, a velocidade vertical vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até atingir a altura máxima, em que a velocidade na vertical se anula. A velocidade na vertical se anula, porém na velocidade na horizontal permanece constante. E a partir da altura máxima começa o movimento de queda do corpo. E aí no movimento de queda a velocidade na vertical vai aumentando, aumentando, aumentando. Então executa o movimento acelerado. Então nós calculamos o tempo que o corpo levou para subir, para atingir a altura máxima, pela seguinte equação. Velocidade inicial vezes o seno de θ dividido pela gravidade. Ok? Esse é o tempo que o corpo levou para atingir a altura máxima, o tempo de subida. Se a questão pediu o tempo que o corpo permaneceu no ar, não esqueça que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, se ele leva 2 segundos para subir, esse corpo vai levar 2 segundos para descer. Então, nós podemos afirmar que o tempo total, o tempo que tem permanência no ar, vai ser nada mais, nada menos que 2 vezes o tempo de subida. Beleza? Tranquilo, suave. Essa foi nossa aula de hoje. Até o nosso próximo encontro. Mas até lá, viverei de saudades.